Precisamos falar sobre o trabalho de Abel Ferreira. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia, se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo e bora falar sobre o 2025 de Abel Ferreira. Pela primeira vez que eu pelo menos me recordo, vejo a torcida do Palmeiras no estádio se manifestando muito contrariamente ao treinador português. Ontem ele foi extremamente vaiado, não digo pelo estádio inteiro, porque eu não estava lá, mas pelos vídeos que eu vi, muita gente estava vaiando o português. Obviamente que eu acredito que nem todos os palmeirenses que estavam no Allianz Parque compartilharam dessas vaias, porém, um grupo bem significativo o vaiou. Isso já acontecia nas redes sociais, né? Quando eu que trabalho muito com rede social, já tinha visto um movimento e muitas pessoas, muitos torcedores do Palmeiras já insatisfeitos e pedindo a sua saída. Mas ontem eu acho que com a eliminação para o Corinthians, eu acho que esse clima ficou um pouco pior. Mas a minha questão aqui é que assim, eu não sei se a demissão do Abel, ou a saída do Abel, não sei, é o melhor caminho do Palmeiras, para o Palmeiras. Por que que eu falo isso? Porque assim, qualquer ciclo na vida, você passa por altos e baixos, ok? E é claramente o Abel Ferreira, ele não está vivendo um 2024 e um 2025 bons. O Palmeiras, no ano passado, apesar de ter sido vice-campeão do Campeonato Brasileiro, não apresentou um grande futebol no segundo semestre. E esse ano, com exceção de poucas partidas, também não apresenta um bom futebol. E, mais um detalhe, está falhando na hora que mais precisa, especialmente contra o rival. Porque assim, se a gente pega o elenco do Corinthians, o elenco do Palmeiras, os problemas que o Corinthians tem, os problemas que o Palmeiras não tem, o investimento feito pelo Corinthians nessa temporada, o investimento feito pelo Palmeiras, com todo o respeito, por mais que seja derby, por mais que seja clássico, é obrigação do Palmeiras vencer. Assim como hoje é obrigação do Palmeiras vencer o São Paulo e o Santos. Porque em termos de administração, em termos de praticamente tudo, o Palmeiras está muito acima dos seus rivais. E eu acho que isso é o que incomoda muito o torcedor palmeirense. Aliado a isso, acho sim que também há uma insatisfação com o futebol do Palmeiras apresentado. Porque eu mesmo não consigo ver um bom futebol do Palmeiras. Eu vejo um futebol competitivo, um futebol brigador, um futebol que tem muito empenho. Mas eu não vejo um futebol com muita variação tática, um futebol ofensivo, um futebol que esteja de acordo com o investimento que o Palmeiras fez. E eu acho que esse é o choque que muitos palmeirenses não estão gostando. Pois quando começou o ano, que o Palmeiras começou a trazer aqueles reforços, gastar uma fortuna, o palmeirense esperava que o time ia nadar de braçada. Não que ia ganhar tudo, não que o Palmeiras iria, tipo assim, pô, vai ser campeão brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Não, porque você tem também o Flamengo, você tem o Botafogo, você tem times também que fazem investimentos, né? Times bons, o próprio Cruzeiro. Mas eu acho que o palmeirense, ele esperava um futebol melhor. E esse é o ponto. É, mas diante de tudo isso, eu não acho que o melhor caminho seja a demissão do Abel. Eu acho sim que o Abel tem que ser muito cobrado pela diretoria e pelos seus chefes, assim como em qualquer outra empresa. Pois assim, se você dá os ingredientes que o chefe de cozinha pede e o prato não fica bom, você tem que responsabilizar o chefe de cozinha. Outra coisa é quando você não dá esses ingredientes e pede para que esse chefe de cozinha faça um prato maravilhoso. E bem provavelmente não vai sair esse prato maravilhoso. E aí você fica até meio assim de questionar o chefe. Então eu acho que nesse momento
tem sim que tem que questionar sim o trabalho do Abel Ferreira. E não só o trabalho do Abel Ferreira, muito de suas posturas e da sua comissão técnica. Porque assim, o que aconteceu ontem no Allianz, para mim foi um absurdo. Um absurdo. Esqueci o nome do cara do auxiliar dele, o principal auxiliar do Abel Ferreira, pô, saiu lá falando que tinha que prender, falando que, pô, pegou o microfone dos repórteres falando que, olha, veja bem, o goleiro não pode ser tocado. Cara, quando você olha o lance na televisão, ô, na moral, é vergonha alheia o cara ter reclamado daquilo. Você tá de sacanagem. Quem o Everton que faz o contato no Matheus Bidu, não o contrário. Tanto é que ele faz esse contato, pede a falta e no momento que ele tá pedindo a falta, cara, é a hora que a bola sobra pro Matheus Bidu fazer. Talvez se ele não tivesse tido esse contato e tivesse o tempo inteiro atento ao lance ao invés de ficar reclamando, talvez o Palmeiras não tomaria o gol. Então, assim, e aí eu não sei se isso é uma coisa treinada, se é uma coisa que o Abel fala pro Everton fazer, eu não sei, mas é um absurdo um goleiro do tamanho do Everton fazer aquilo. E o cara reclamar disso, sabe? O Abel nas entrevistas coletivas, cada vez. As entrevistas coletivas do Abel eram muito boas. Ele falava um monte de verdade sobre o futebol brasileiro, mas ultimamente ele é um cara ranzinza, ressentido, sabe? Que não aguenta nenhum tipo de crítica a seu trabalho. Pô, todo mundo tem que ser criticado em algum momento. Não é porque você é o melhor técnico da história do Palmeiras, o cara mais vencedor, que você tá imune a críticas. É só você ver o Guardiola nessa última temporada no Manchester City. O Guardiola, que para mim é o maior treinador da história do futebol mundial, um cara que muitas pessoas admiram, idolatram, pô, o cara que revolucionou o futebol, pô, foi extremamente questionado no Manchester City. E o cara ganhava tudo, ganhou absolutamente tudo, colocou o City num outro patamar. E obviamente que ele vai ser cobrado. E ele mesmo, e aí que eu acho que entra a diferença entre o Abel Ferreira e o Guardiola. O Guardiola cansou de ir para entrevistas coletivas e falar: o time não tá bem, o time não tá jogando bem, isso é um problema meu, eu tenho que resolver, tal, tal, tal. E você não vê essa humildade no Abel Ferreira de falar, cara, é um momento. Ontem, sendo justo, ele falou, é um momento difícil pra gente. Aí ele deu uma cutucadinha ali no coisa, mas ontem ele falou. Mas eu acho que pelo que o Palmeiras tá jogando nos últimos tempos, cara, tinha que ser mais humilde. Tinha que chegar e falar, cara, não tô jogando bem. O Palmeiras não joga bem. Eu preciso criar uma alternativa. Eu preciso me reciclar. Eu preciso ver algo novo. Porque você gastar 536 milhões de reais no Brasil para uma temporada, cara, é um absurdo. E aí também, o que tem que se questionar, e aí eu não sei se isso é só da diretoria, se é junto com o Abel, se é compartilhado dos dois, a qualidade de alguns reforços vindo. Tem alguns reforços que até o momento não jogaram o que precisava jogar. E isso também é uma crítica que eu faço para o Abel. Que muitos reforços na mão do Abel, reforços que ele pediu, que o Palmeiras gastou uma fortuna, muitos não renderam. Muitos não renderam. Eu diria que a maioria. O Abel vai muito melhor lapidando meninos da base do que os reforços que ele recebe. Tem um monte que, assim, absolutamente não consegue jogar. Cara, o Felipe Anderson jogava muito na Lazio, não consegue jogar. Não joga no Palmeiras. Aí eu não sei se o cara está jogando uma posição errada, se o Abel não consegue extrair, mas é inacreditável a queda de rendimento. O cara tava para ir para Juventus de Turim. Era para ele sair da Lazio e ir para Juventus, ele preferiu vir para o Palmeiras e hoje ele praticamente não joga no Palmeiras, é reserva. Um cara que, sabe, veio a peso de ouro para o Palmeiras, talvez a maior contratação do ano de 2024 do Palmeiras. Sabe, o Mikael, cara, para mim é um zagueiro extremamente fraco. Fraco.
fraco. E uma coisa também que assim, que precisa ser falada, que ontem, e aí também a gente precisa ser justo, ontem, eu não acho que o Abel é o principal responsável pelo resultado. Para mim, a atitude do Aníbal Moreno colocou todo o trabalho dele em jogo e prejudicou o Palmeiras. Ontem, o maior responsável pela derrota do Palmeiras chama-se Aníbal Moreno. Porém, tem duas falhas para mim absurdas no trabalho do Abel ontem. Primeiro é tomar os gols da forma como tomou. Sabe assim, duas jogadas ali que, pô, você não pode deixar os caras cabecear daquela forma. Falha individual absurda em cima do Gustavo Henrique e depois na falha do Matheus Bidu. Olha a quantidade de jogadores que tinha dentro da área no lance do Matheus Bidu. Tava praticamente o time inteiro. Como que o cara recebe a bola sozinho na pequena área? Primeiro, o cara consegue cabecear para a entrada da área, para a entrada da pequena área, ele recebe sozinho cara, e marca o gol. Absurdo. E o segundo cara, não fazia ontem o menor sentido você ter tirado o Vitor Roque no intervalo. Zero. Se ele não sentiu dor, se ele não estava jogando, se ele não estava contundido, não fazia sentido tirar o Vitor Roque ontem. Ele estava bem no jogo. Talvez o melhor em campo no primeiro tempo do Palmeiras. Buscava jogo, tentava fazer algo diferente, enchia o saco da zaga do Corinthians lá. Eu, de verdade, quando eu vi a substituição, eu não entendi. Então eu acho que o Abel, primeiro, tá faltando repertório tático. O Abel precisa extrair melhor dos jogadores. Precisa extrair o melhor dos jogadores. Ele não vem fazendo isso nesses últimos anos. Ele precisa melhorar na questão de substituições, porque eu acho que em muitos momentos ele erra. E, cara, o Palmeiras precisa jogar mais com o elenco que tem. O Palmeiras precisa jogar mais com o elenco que tem. Pô, fala uma defesa que o Vitor Hugo fez ontem. Uma, difícil. Uma. Você fala assim, cara, não, essa defesa foi, olha, não teve. Fala uma defesa que o Hugo Souza fez contra o Palmeiras no primeiro jogo. Não teve. Não teve. Sabe? Então, assim, o Palmeiras, com o investimento que foi feito, com o trabalho que tem a. Pô, o Abel vai completar 5 anos no Palmeiras agora. Cara, tinha que estar jogando um futebol melhor. Tinha que jogar um futebol melhor. Volto a repetir aqui. Não acho que seja caso de demissão do Abel. Eu acho que mandar o Abel embora agora seria uma grande falha do Palmeiras, porque eu acho que o Abel ainda pode melhorar. Ele é um técnico jovem. O que ele tem que talvez é mudar alguma de suas convicções. Talvez seja isso. Mudar alguma das suas, assim, sabe? Ser um pouco mais flexível. Colocar o time um pouco mais para frente. Fazer com que o time jogue mais bola. Porque o Palmeiras tem elenco para jogar mais bola. Tem elenco. O Palmeiras tem elenco para dominar o Corinthians, dominar o Santos, dominar o Palmeiras. O Palmeiras tem que ser mais dominante. E o Palmeiras, muitas vezes. E eu já vi Palmeiras dominante com o Abel Ferreira. Já vi. O Palmeiras aniquilar o adversário, sufocar o adversário, coisa que, especialmente nesses últimos 2 anos, eu não vejo no trabalho do Abel Ferreira. Eu acho que o Abel Ferreira precisa parar, olhar e falar: cara, tô errando, é hora de, sabe, recalcular a rota. Não vejo o Abel Ferreira fazendo isso e não vejo a direção do Palmeiras recalculando essa rota. Então é isso, pessoal. Obrigado para mais um vídeo.